Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dando continuidade à nossa jornada de leitura das Confissões, nós estamos lendo o livro 3, onde Agostinho conta o seu tempo como jovem estudante. Ele está agora em Cartago e começa a ter contato com a seita, que é a seita dos maniqueístas. Então, só relembrando um pouco, Agostinho ele vai estudar em Cartago para tentar realizar os sonhos, né, seus e de sua família, de seus pais, de se tornar um doutor, de se tornar uma pessoa influente. E ele vai com todas aquelas ânsias, né, dúvidas e sonhos, digamos assim, de um adolescente, né, um jovem, adulto, 20 e poucos anos. E lá ele começa a estudar, e a gente viu que ele tem contato com um livro que muda um pouco a sua vida, um livro chamado Hortêncio. E ele, na leitura desse livro, descobre que há algo mais além do que os prazeres carnais, que era aquilo que ele vinha vivendo e buscando satisfazer, digamos, a sua sede de felicidade, a sua sede de amor, simplesmente nos prazeres carnais. Então ele descobre a busca da verdade, ele descobre o amor à sabedoria. E então ele começa a empreender uma busca por aquilo que ele enxerga que pode saciar aquela sede, né, de algo maior que ele tem dentro de si. Então, na leitura desse livro, ele começa a entender que talvez no mundo intelectual, no mundo, né, digamos assim, da razão, da inteligência, existe algo que possa preencher essa sede que ele tem. Ele tenta buscar essa mesma beleza que ele encontrou naquele livro que leu, na Sagrada Escritura, mas infelizmente ele não dá valor àquilo que lê. Ele acha que a Sagrada Escritura não tem a beleza poética, né, o rigor estético que a obra de Cícero tinha. Então ele acaba, digamos assim, se decepcionando com a leitura da Sagrada Escritura e abandonando a busca dessa verdade que o livro Hortêncio despertou nele. Ele acaba abandonando a busca dessa verdade na Sagrada Escritura. Embora permanecesse no fundo de sua alma tudo aquilo que ele tinha aprendido na sua infância, né, com sua mãe Mônica, aquela sede de um Deus, de um Deus pessoal, o conhecimento desse Cristo que ele ouvira falar, mas tudo isso, de certa forma, não tem mais, nesse jovem Agostinho adulto, não tem mais a ressonância que ele esperava ter. Então ele decide enveredar para outro caminho, e aí que surge a seita dos maniqueístas, que apresenta a ele a possibilidade do encontro dessa verdade que ele buscava. Os maniqueístas, são membros de uma seita chamada maniqueísmo, que foi fundada por um homem chamado Mani ou Maniqueu no século III. E é uma seita sincretista, como a gente viu. Ela traz elementos do zoroastrismo, do budismo, do gnosticismo, do cristianismo. E de uma maneira simplória, digamos assim, eles querem explicar todo o mundo material baseado na existência de duas forças, uma força má e uma força boa, uma força do bem e uma força do mal, que sempre existiram. E esse mundo que nós conhecemos é resultado, né, do confronto, né, da batalha, da guerra entre esses dois mundos, né? O mundo do bem, onde o Deus do bem, de certa forma, reina, e o mundo do mal, onde
os demônios reinam, e esse mundo foi resultante de uma batalha que existiu entre esses dois reinos, e esse mundo agora que a gente vive é carregado dessas duas realidades, da realidade que é fruto do bem, que é todo mundo espiritual, nossa alma, e dessa realidade que é fruto do mal, que é todo mundo material que a gente vive, os nossos corpos, de certa forma, um pouco da realidade natural e concreta que a gente enxerga. Então, para os maniqueístas, a origem do mal, né, e a consequência dessa guerra que existe entre esses dois mundos. Esse mal que sempre existiu e que nos aprisionou, as nossas almas, no mundo material que é mal. Então, de maneira simples, é isso que o maniqueísmo é. E Agostinho, então, busca, né, nessa seita as respostas que ele tem. Para os maniqueístas, só um conhecimento, uma vida de conhecimento, uma vida de ascese pessoal é que pode libertar, né, a alma que é boa e que está aprisionada desse corpo que é mau. Então, é na busca do conhecimento e numa vida, entre aspas, de ascese, que a alma vai se desprender dessa prisão que é a carne, né, que é o mundo concreto, o mundo criado. Então, Agostinho começa a enveredar por esse caminho, tentando encontrar aí a água que podia saciar a sede de verdade que ele tinha. Então, vamos continuar a leitura para ver o que Agostinho vai falar da sua experiência, da sua vivência com os maniqueístas. Então, número 7. Os desatinos dos maniqueus e o problema da moralidade. Eu ignorava a outra realidade, a verdadeira, e era levado a aceitar o que me parecia o penetrante raciocínio de estúpidos impostores, quando me faziam perguntas sobre a origem do mal. Se Deus se circunscreve a uma forma corpórea, se tem unhas e cabelos, se devia considerar honesto quem tivesse ao mesmo tempo várias mulheres, quem assassinasse homens e quem sacrificasse animais. Na minha ignorância, ficava perturbado com tais perguntas, afastando-me da verdade enquanto acreditava aproximar-me dela. Pois eu não sabia que o mal é apenas privação do bem. Privação esta que chega ao nada absoluto. Que importante essa definição de Agostinho. Veja, essa definição do mal de Agostinho é muito profunda. Ao contrário do que os maniqueístas afirmavam que o mal existia desde sempre, né, Agostinho vem dizer que não. Que na realidade o mal ele não foi criado por Deus, né? Deus é incapaz de criar o mal. O mal, na verdade, é uma privação do bem. Onde o bem se ausenta, aí o mal se instala. Então, Agostinho vem dizer que não conhecia isso, não entendia isso na época em que ele estava envolvido com os maniqueus. O que é claro para ele agora, naquela época não era. Então, o mal é apenas a privação do bem. Privação esta que chega ao nada absoluto. Ele continua: mas teria podido conhecer a verdade, se meus olhos só atingiam o corpo e meu espírito não via mais do que fantasias? Não sabia que Deus é espírito e que não possui membros com medidas de comprimento e largura, nem a matéria, porque a matéria é menor em sua parte que no seu todo. Ainda que a matéria fosse infinita, seria menor em algumas de suas partes, limitada por certo espaço, do que na sua infinitude. Nem se concentra todo inteiro em qualquer parte, como espírito, como Deus. Ignorava totalmente que princípio havia em nós, segundo o qual existimos, e porque se diz na Escritura que fomos feitos à imagem de Deus. Então, Agostinho não tinha noção nenhuma do que era Deus. E por isso ele se deixou enredar pelos maniqueístas. E ele continua: desconhecia a verdadeira justiça interior, que não julga pelos costumes, mas pela retíssima lei de Deus onipotente, com a qual se devem conformar os costumes das nações e dos tempos. Ela permanece a mesma sempre e em qualquer lugar, sem se alterar, enquanto mudam as nações e os tempos. De acordo com essa lei, viveram na justiça Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e todos os outros que Deus louvou por sua própria boca. Os ignorantes, porém, que julgam conforme a sabedoria humana,
os consideram injustos e medem os costumes de todos os homens de todos os tempos, segundo pontos de vista de seus modos pessoais de agir. Raciocinam como alguém que não conhece as estruturas de uma armadura, e a que membro do corpo cada peça se adapta e tenta cobrir a cabeça com a couraça e guarnecer os pés com o capacete, e se queixa de que as peças não se adaptam a ele convenientemente. Ou como se num dia, cuja tarde fosse declarada feriado, alguém se irritasse por não lhe ser permitido expor mercadorias à venda, o que lhe fora permitido pela manhã. Ou como se na mesma casa alguém visse um escravo manejando objetos que ao copeiro é proibido tocar, ou fazer atrás de uma estrebaria o que não é permitido fazer à mesa, e se indignasse porque, em se tratando de uma só habitação e de uma só família, não tivessem todos as mesmas atribuições em toda parte. Assim, fazem aqueles que se irritam ao ouvir dizer que noutros tempos se permitia aos justos o que agora lhes é verdade, e que Deus deu ordens diversas segundo as circunstâncias de tempo, estando todos sujeitos à mesma justiça. Esses tais não veem como, com a mesma pessoa, no mesmo dia, na mesma casa, o que convém a um membro não convém a outro. O que há pouco era permitido já não é agora. Certos atos que eram lícitos e até prescritos aqui, agora lá são proibidos e até punidos. Por acaso a justiça é desigual e imutável? Não. Os tempos que ela preside não caminham da mesma forma, e justamente por isso se denominam tempos. Os homens cuja vida terrena é breve são incapazes de harmonizar as razões válidas de em séculos passados e de outros povos, que escapam à sua experiência, com os dados que a própria experiência lhe fornece. No entanto, facilmente podem ver o que convém a tal membro, a tal hora do dia, a tal lugar ou pessoa, no mesmo corpo, no mesmo dia, na mesma casa. No primeiro caso, chocam-se, mas no segundo, submetem-se. Então, Agostinho vem fazer essa reflexão sobre o conceito de justiça, que, de certa forma, embora exista uma lei natural que é perene e que vai perpassar toda a história, esse conceito de justiça, de certa forma, também evolui de acordo com os tempos. Né? Preciso ter essa compreensão. A gente não pode julgar as pessoas do passado baseado nos valores e nos conceitos que nós temos hoje. Né? Preciso dar a cada tempo do passado, né, o seu contexto, o seu valor, para aí sim compreender o que foi feito lá, o que era certo, o que era errado, o que era justo, o que era injusto. Então ele segue. Eu não conhecia e não percebia todas essas coisas. De todos os lados feriam-me os olhos e eu não vi. Por exemplo, quando fazia versos, sabia bem que não me era permitido fazê-los de qualquer forma, mas devia colocar em cada verso o pé adequado à metrificação e não podia colocar sempre o mesmo pé no mesmo verso. A própria arte de versejar não seguia princípios diversos em diferentes pontos, mas consistia no conjunto unitário. Não percebia que a justiça a que os homens santos e retos se sujeitavam constituía também um sistema unitário de preceitos muito nobres e sublimes, imutável no essencial. Não os impõe todos simultaneamente, mas segundo as circunstâncias e as pessoas. Na minha cegueira censurava os piedosos patriarcas, não só porque usavam o presente conforme as ordens e inspiração de Deus, mas também porque haviam pronunciado o futuro, segundo as revelações que Deus lhe fizera. Então Agostinho meio que criticava a história dos patriarcas porque queria aplicar-lhes o mesmo senso de justiça que ele tinha naquele momento do século III, o que era totalmente descabido. Né? Embora o essencial da justiça, da verdade, permaneça imutável, mas isso é comunicado de maneira diferente em cada tempo. Né? Como diria o cardeal Newman, a doutrina, a verdade, ela precisa mudar para ser fiel a ela mesma. Né? Então ela precisa evoluir permanecendo fiel ao que ela é. E Agostinho não enxergava isso. Na sua cegueira, ele julgava os tempos passados com a visão que ele tinha naquele momento. Então ele continua refletindo sobre essa seita maniqueísta e todo esse aspecto filosófico que envolve esse pensamento maniqueísta e a busca da verdade. Existirá tempo ou lugar em que seja injusto amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e ao próximo como a si mesmo? Por isso os crimes contra a natureza, como os de Sodoma,
devem ser sempre e em toda parte condenados e punidos. Mesmo que todos os homens os cometessem, todos estariam incluídos na mesma condenação em virtude da lei divina, que ele não criou os homens para que fizessem tal uso de si mesmo. É de fato uma violação do vínculo que deve subsistir entre Deus e nós, o profanar pelas paixões depravadas, a própria natureza de que ele é autor. Os atos imorais contrários aos costumes humanos devem ser evitados por causa desses mesmos costumes, variáveis conforme os tempos, a fim de que não seja violado pelo capricho de quem quer que seja, cidadão ou estrangeiro, o pacto estabelecido pelo costume ou pela lei de uma cidade ou nação. De fato, é um disparate a discordância de qualquer parte com o todo. Todavia, quando o próprio Deus dá alguma ordem contra os costumes ou contra as convenções de determinado lugar, é preciso praticá-lo, ainda mesmo que tal preceito jamais aí tenha sido observado. É preciso restabelecê-lo, no caso de ter sido suspenso, instituí-lo, se ainda não foi. De fato, é permitido a um rei ordenar, na cidade em que reina, algo que jamais tenha sido antes ordenado por ele próprio ou por outros. E obedecer a tal ordem não significa ir contra as convenções da cidade. Ao contrário, assim seria o fato de não obedecer, pois o pacto fundamental de toda a sociedade humana é, de fato, a obediência ao próprio rei. Muito mais, então, se deve obedecer, sem hesitar, às ordens de Deus, rei de toda a criação. Tal como na sociedade humana, em que a autoridade maior precede a menor quanto à obediência devida, assim Deus deve ser obedecido por todos. As mesmas considerações valem quanto aos crimes que implicam o desejo por vingança, como ocorre de prejudicar, seja pela violência, seja pela injúria. Uns e outros procedem entre inimigos, ou pela cobrança de um bem alheio, como acontece com o ladrão que assalta o viajante, ou para evitar uma desgraça, como acontece ao que é temido, ou por inveja, como no caso do miserável em relação ao mais afortunado, ou desde que, bem-sucedido em alguma coisa, teme ser igualado, ou sofre porque já foi igualado, ou finalmente, até mesmo e apenas pelo prazer que sente com o mal alheio, como acontece a quem assiste ao espetáculo dos gladiadores, ou a quem ri e zomba dos outros. São essas as principais fontes de iniquidade, que brotam das três paixões do poder, da curiosidade e da satisfação dos sentidos. Ora de uma só, ora de duas, ora das três simultaneamente. Vive-se então pecaminosamente contra os primeiros três e os outros 7 mandamentos, que são a lira de 10 cordas. O teu decálogo, ó Deus Altíssimo, e cheio de doçura. Mas que ações pecaminosas podem atingir-te, ó Deus, se és incorruptível? Que delitos te ofende se é impossível fazer-te mal? Castigas as culpas que os homens cometem contra si mesmos, porque mesmo quando pecam contra ti, fazem mal à sua própria alma, e a sua iniquidade se engana a si mesmo, destruindo e pervertendo a própria natureza que criaste e ordenaste, quer servindo-se moderadamente das coisas lícitas, quer desejando ardentemente as ilícitas, mediante uso contrário à natureza. São culpáveis no seu íntimo, imprecando contra ti e recalcitrando contra o aguilhão, ou quando, rompendo as barreiras da sociedade humana, se alegram audaciosamente com a formação de conciliábulos, ou com a criação de hostilidades, ao sabor de simpatias ou ressentimentos. Tudo isso acontece quando és abandonado à fonte da vida, único e verdadeiro Criador e moderador do universo. Por orgulho individual, ama-se uma parte de ti, falsamente tomada pelo todo. E assim, retornamos a ti com humilde piedade, e tu nos purificas dos maus hábitos e te mostras indulgente para com quem se reconhece pecador. Ouve os lamentos dos cativos e nos libertas daqueles grilhões que nós mesmos preparamos, contanto que jamais nos ergamos contra ti, em atitude de falsa liberdade, cobiçosos de possuir mais, com o risco de tudo perder, dando mais preferência ao nosso bem particular do que a ti, que és o bem universal. E ele segue falando da doutrina dos maniqueus. Então, por desconhecer tais fatos, tudo isso que ele comentou até agora, da nossa fraqueza e da corruptibilidade da nossa alma, ele segue: por desconhecer tais fatos, eu ria de teus santos servidores e de teus profetas. Na realidade,
Eu que deveria ser escarnecido por ti, eu que aos poucos me deixara induzir a crer em tolices, como por exemplo, que o figo chora lágrimas de leite ao ser colhido, como também a sua mãe figueira. Mas se algum eleito comesse com naturalidade o figo, criminosamente colhido por outro e não por ele, desse figo macerado nas entranhas, através de orações, gemidos e soluços, sairiam anjos e até partículas de Deus, do soberano e verdadeiro Deus, que teriam ficado prisioneiras desse fruto, caso não tivessem sido liberados pelos dentes e pelo estômago do eleito. Então, os maniqueus tinham essa teoria de que havia partículas da divindade presas, né, aprisionadas nos frutos, na comida. Agostinho preferia acreditar nisso do que, né, em toda a verdade que os patriarcas, que os santos de Deus falaram em toda a sua história. Então, veja que cegueira ele estava. Ele estava nessa, como ele fala, tolice, de que havia partículas divinas aprisionadas na matéria e que se você comesse um fruto, essas partículas seriam liberadas. Ele preferia acreditar nisso do que acreditar nos patriarcas, porque ele queria julgar os patriarcas com o conhecimento que ele tinha hoje. Então, ele via como tolices o que os patriarcas faziam e fizeram e tudo que eles ensinaram, porque não concordava com elas à luz do conhecimento da época, mas ao mesmo tempo acreditava em coisas tolas como essa, de comer um fruto e dentro do seu estômago partículas divinas eram liberadas. Então, no 68 ele segue. E eu, infeliz, julgava ser necessário dispensar maior atenção aos frutos da terra do que aos homens a quem ele se destina. E se um homem esfaimado, que não fosse maniqueísta, me pedisse de comer, o fato de dar-lhe migalhas me parecia coisa digna de pena capital. Do alto, estendeste a tua mão e arrancaste a minha alma de um abismo de trevas, enquanto minha mãe, tua fiel serva, chorava por mim mais do que as mães choram pela morte física dos filhos. É que ela, com o espírito de fé com que adotaste, via a morte da minha alma, e tu, Senhor, lhe ouviste os pedidos. Ouviste-a, e não lhe desprezaste as lágrimas, que brotando-lhe dos olhos, regavam a terra por toda a parte em que orava. Sim, tu a ouviste. Porque de quem senão de ti veio aquele sonho tão consolador que ela aceitou tornar a viver comigo e ter-me à sua mesa, o que antes recusara fazer, por horror e aversão às blasfêmias do meu erro. Nesse sonho, viu-se de pé sobre uma régua de madeira, e um jovem luminoso e alegre lhe foi sorridente ao encontro, enquanto ela estava triste e amargurada. Perguntou-lhe os motivos da tristeza e das lágrimas cotidianas, não por curiosidade, mas para instruí-la, como acontece muitas vezes. E respondendo ela que chorava a minha perdição, ele a confortou, aconselhando-lhe que prestasse atenção e visse que onde ela se encontrava, aí estava também eu. Ela olhou e me viu diante de si, de pé, na mesma régua. De onde viria tal sonho, senão do fato de teres ouvido a voz do seu coração, ó bondade onipotente, que cuidas de cada um, como de um só cuidasses, e de todos como se fossem um só. Então, Agostinho vem dizer que nesse momento da sua vida em que ele estava tão envolvido com os maniqueístas, Mônica, mais do que nunca, rezava e pedia que Deus, né, libertasse seu filho das garras do erro. Ele estava obstinado a seguir essa heresia e Mônica o via cada vez mais distante da verdade. Então, as orações de Mônica se intensificam para que Deus venha salvar o seu filho. Então, Agostinho, enredado ainda nos pecados da carne, numa vida sexualmente desregrada, por outro lado, em busca de uma verdade, não na fonte da água pura, mas numa fonte suja, de uma fonte, né, que não brotava da verdade, que era a seita maniqueísta, Agostinho cada vez mais se enredava. Agostinho cada vez mais menosprezava, como nós vimos, né, a Sagrada Escritura, os patriarcas, porque ele via nos patriarcas, no que a palavra ensinava, coisas sem sentido, porque não conseguia compreender as verdades reveladas por Deus, mas ao mesmo tempo se deixava seduzir, conduzir, né, por tudo aquilo que os maniqueístas ensinavam. Então, é nesse contexto da vida de Agostinho que Mônica
né, intensifica as suas orações. E ela tem esse sonho. O sonho, ela está em cima de uma régua, de uma tábua, de uma madeira, e um anjo, né, um ser luminoso aparece para ela e pergunta a ela por que ela chora. E ela conta o seu sofrimento, né, a sua preocupação com o filho, e o anjo vem dizer para ela que não se preocupasse, que aonde ela está, né, ele também estaria um dia. Então esse é o sonho que Mônica tem, e que Agostinho diz que foi o próprio Deus, né, que inspirou isso para Mônica. Ele segue no 20. De onde vem ainda o seguinte fato? Quando ela me contou o sonho, tentei dizer-lhe que ela não devia perder a esperança de um dia vir a ser como eu, ou seja, de ser maniqueísta. Mas ela me respondeu imediatamente e sem hesitação: Não, não me foi dito, onde ele está, aí estarás tu. Mas sim, onde estás, aí estará também ele. Então não era Mônica que se converteria aos maniqueus, mas era Agostinho que faria o caminho de volta e que se faria batizar e que seria católico. Então esse foi o sonho que Mônica teve, que ela acreditava fortemente ter sido mandado por Deus. Agostinho continua: Confesso-te, Senhor, tanto quanto posso me lembrar, e nunca escondi. Mais do que o próprio sonho, abalou-me aquela tua resposta, dada por intermédio da solicitude de minha mãe. Ou seja, a resposta firme de Mônica. Ela não se perturbou diante de uma interpretação sutil, porém falsa, e logo percebeu o que devia ser visto e o que eu, na verdade, não tinha visto antes dela contar. Por esse sonho, foi anunciada com antecedência a essa piedosa mulher, Mônica, para sua consolação na aflição presente, uma alegria que só teria muito tempo depois. Passaram-se, de fato, 9 anos, durante os quais eu me revolvi no lado desse profundo abismo, nas trevas do erro, tentando levantar-me, mas afundando-me cada vez mais. No entanto, aquela viúva casta, piedosa e sóbria, tal como gostas que seja, sustentada sempre pela esperança, mas sem poupar lágrimas, não cessava de chorar por mim diante de ti, em todos os momentos de suas orações. Desse modo, chegavam à tua presença as preces dela, mas tu permitias ainda que me revolvesse e debatesse naquelas trevas. Então aqui a gente vai começando a enxergar, né, aquela história pela qual Santa Mônica é tão conhecida, né, pela sua oração incessante por seu filho. E Agostinho vem mais lá na frente reconhecer que a sua conversão é fruto das lágrimas, né, de sua mãe. Ele continua: Tu me deste ainda outra resposta, que recordo agora. Como tenho pressa de relatar o mais urgente, deixo de referir alguns fatos, sem falar de muitos outros que não mais recordo. Deste-me, pois, outra resposta por meio de um sacerdote teu, certo bispo formado na tua igreja e perito nos teus livros. Instado por minha mãe para ter comigo uma conversa, para refutar meus erros, dissuadir-me do mal e ensinar-me a verdade, como fazia sempre que encontrava pessoas receptivas, ele se recusou muito prudentemente, como mais tarde percebi. Respondeu que eu ainda era indócil, por estar completamente enfatuado com a novidade da heresia e envaidecido por ter embaraçado, com algumas objeções, pessoas despreparadas, como ela mesma havia dito. Deixe onde está, disse a ela. Limite-se a orar por ele ao Senhor. Ele descobrirá por si mesmo, através da leitura, o erro e toda a impiedade dessa doutrina. Ao mesmo tempo, contou que também ele, quando menino, fora confiado aos maniqueus pela mãe, enganada pelo erro. Não somente havia lido, mas também copiara quase todos os livros dele. E, sem que ninguém discutisse para persuadi-lo, chegou à conclusão de quanto tal seita devia ser evitada e de fato abandonou. Minha mãe, porém, não se rendeu a essas palavras, mas insistiu, suplicando-lhe com muitas lágrimas que me fosse ver e tivesse uma conversa comigo, até que o bispo, já um tanto aborrecido, respondeu-lhe: Vá e vive em paz, pois é impossível que possa perecer um filho de tantas lágrimas. Muitas vezes ela recordava mais tarde em suas conversas comigo que recebera essas palavras como vindas do céu. Veja, e aqui a gente tem muita sabedoria em tudo que esse bispo falou. E como Deus usa
dos seus servos, quando são buscados com sinceridade de coração e quando são homens santos. Então, aquele bispo, ele mesmo tinha passado por isso, né? Sua mãe tinha sido... A mãe do bispo tinha se deixado seduzir pelos maniqueístas e o tinha apresentado, digamos assim, introduzido na seita dos maniqueístas. E ele foi um profundo estudioso, né, dos maniqueus. Mas foi estudando, se aprofundando, que ele descobriu que tudo aquilo que os maniqueístas falavam não era verdade. O mesmo acontecerá com Agostinho, como veremos. Mas o bispo descobriu, no estudo, na busca da verdade, né, que aquela seita era falsa. E a busca da verdade, o estudo sincero, o aprofundamento, né, na filosofia, na teologia, o encaminhou então para a Santa Igreja Católica. E ele se tornou bispo. Então aqui um primeiro ponto. Veja, se você se dedicar realmente a estudar, a compreender, né, aquilo que a igreja ensina, a doutrina da igreja, se você se dedicar a ler a história da igreja, ler a história dos primeiros séculos da igreja, você vai encontrar a verdade e você vai perceber que a verdade se encontra e é, né, Jesus Cristo. E se encontra na Igreja Católica, subsiste, né, como diz o texto do Concílio, na Igreja Católica. Então, essa é a grande verdade. E o bispo, numa atitude, no primeiro momento estranha, mas muito sábia, ele se nega a conversar com Agostinho. Ele diz, olha, não é o momento de conversar. Porque ele está tão vaidoso, tão cheio de verdades por conta dessa seita, que qualquer coisa que você for falar agora não vai adiantar. Além disso, ele aparentemente teve, né, discussões com pessoas não preparadas e saiu vitorioso dessas discussões. Então ele está muito cheio de soberba. Então será um discurso, uma conversa de alguém que fala para alguém que não quer ouvir. Então é melhor não ter essa conversa agora. É preciso deixar que ele por ele mesmo, ele tenha as suas decepções, ele quebre a cara, ele busque, né, no estudo por ele mesmo, encontrar a luz ou resposta para as suas dúvidas. Às vezes a gente quer resolver tudo na hora, do nosso jeito, com a nossa inteligência, e às vezes o tempo é a melhor resposta, é a melhor solução. Então, negar, como o bispo negou essa conversa, muitas vezes é o mais sábio a fazer. Silenciar é o mais sábio a fazer. É deixar que o tempo acalme as coisas e conduza as realidades de outra forma, além daquela do que nós pensamos que é a verdade, talvez seja a melhor solução. Então, o bispo foi muito sábio. E no final ele diz outra coisa muito bonita. Olhando para todo o sofrimento de Mônica, olhando para todas as lágrimas daquela mãe, ele diz isso, né? Não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. Então, o bispo reconhece o poder de uma mãe, né? De uma oração de uma mãe, das lágrimas de uma mãe. Que Deus terá misericórdia, né, da alma desse filho. Mesmo que a mãe talvez não veja, não enxergue, ou não morra sem ver, mas as lágrimas de uma mãe, as orações de uma mãe nunca serão esquecidas, né? Deus usará, né, dessas lágrimas e dessas orações para pesar, digamos assim, o julgamento dos filhos. Né? Olhará para aquele filho com indulgência, talvez não por ele mesmo, mas pelas lágrimas e as orações de uma mãe aflita. Então, esse final desse livro é muito bonito, muito sábio tudo isso. É sábio a certeza da resposta de Mônica, né, que tu estarás comigo e não eu contigo, a firmeza, como Agostinho falou, que o chocou, e essa negativa do bispo, que na verdade é cheia de sabedoria, né, e cheia de verdade. Então a gente termina o livro 3, vamos seguir para o livro 4, para que a gente possa dar continuidade. Ele segue. Durante os 9 anos que se seguiram, dos 19 aos 28 anos de idade, fui muitas vezes seduzido e sedutor, enganado e enganador, em meio às diversas paixões,
ensinando de público as ciências chamadas liberais, e em particular praticando uma religião indigna de tal nome. Ora soberbo, ora supersticioso, sempre vaidoso. Ora em busca do quimérico louvor popular, até mesmo de aplausos no teatro, e dos concursos de poesia, das disputas de coroas de feno, de espetáculos frívolos e do desregramento das paixões. Ora desejando purificar-me dessas manchas, levava alimentos aos chamados eleitos e santos, para que estes, nas oficinas de seus estômagos, fabricassem anjos e deuses que nos libertassem. Eu tinha essas opiniões e as praticava, com meus amigos, enganando a eles e a mim mesmo. Riam-se de mim os orgulhosos, ainda não salutarmente humilhados e esmagados por ti. Meu Deus, mas para teu louvor, não deixarei por isso de confessar minhas indignidades. Imploro me concedas que eu possa percorrer com memória fiel o caminho de meus erros passados, oferecendo-te sacrifícios de júbilo. Então Agostinho vem falar que nos 9 anos que seguem, dos 19 aos 28 anos, né, ele está envolvido com essa seita. Ele agora já ensinava, ele era professor das artes liberais, professor de oratório, e vivia essa dualidade, né, cheio de vaidade, cheio de orgulho, ensinando outras pessoas a buscarem, assim como ele, né, no estudo, no conhecimento, na retórica, na lógica, na gramática, a vaidade, né, a honra, o poder, né, se mostrar soberbo, de certa forma, como ele fazia. E na vida privada, ele continuava supersticioso, envolvido com os maniqueístas. Né, como ele fala, levando comida para que os adiantados da seita maniqueísta pudessem comer, como aquela história dos figos que a gente viu, e comendo liberar as partículas divinas, né, que iam mudar a realidade. Então era esse dualismo que ele vivia, né? Não dualismo a palavra, mas esses dois momentos de sua vida. Na esfera pública, o professor de gramática carregado de vaidade, de orgulho, professor de retórica, perdão. Na vida privada, essa busca da verdade, mas uma busca cheia de superstição, cheia de inverdades, digamos assim. E ele segue. Senti o que sou eu para mim, senão um guia a caminho do abismo? O que sou eu quando tudo me corre bem, senão alguém que te suga o leite e se nutre de ti, o alimento incorruptível? E quem vem a ser o homem, qualquer homem, visto que é apenas homem? Os homens de nós, os fortes e poderosos, nós, miseráveis e fracos, não cessaremos de nos confessar a ti. Naqueles anos, eu ensinava retórica. Vencido pelas paixões, eu vendia tagarelices para ensinar a ganhar causas. Todavia, Senhor, tu bem sabes que eu preferia ter bons discípulos. No verdadeiro sentido da palavra, e sem artimanhas, eu lhes ensinava artifícios úteis, dos quais pudessem um dia usar, não contra a vida do inocente, mas quem sabe para salvar a vida de um culpado. E tu, meu Deus, vias de longe meus tropeços nesse caminho escorregadio. Vias também, no meio de densa fumaça, algumas centelhas de fidelidade que eu oferecia aos discípulos que, como eu, amavam a vaidade e buscavam o que é falso. Agostinho, ele segue sua vida ensinando como professor de retórica, provavelmente a alunos de direito. Durante esses anos, eu vivia em companhia de uma mulher, a quem não estava unido por legítimo matrimônio, mas que a imprudência de uma paixão inquieta me fez encontrar. Era, porém, uma só, e eu lhe era fiel. Com esta união, experimentei pessoalmente a diferença entre o laço conjugal instituído em vista da procriação e uma ligação baseada apenas na paixão sensual, do qual podem nascer filhos sem serem desejados, embora uma vez nascidos, se imponham ao amor dos pais. Então veja, Agostinho, enquanto ele ensinava retórica, ele se envolve, né, com uma mulher, a gente não tem o nome dela, e ele deixa, de certa forma, aquela vida exageradamente promíscua que levava e passa, como ele vai dizer, a ser fiel, né, a essa mulher que ele conheceu. Então se une a ela,
né, passa a conviver com ela, morar com ela, não com a bênção do matrimônio, mas numa relação, né, fora do matrimônio. E com essa mulher, Agostinho, como ele vem comentar, tem um filho, né, Adeodato. Então, Agostinho agora é professor, de certa forma, e pai, né? E essa criança fruto de uma relação, né, que não estava abençoada pelo matrimônio. E aí ele segue a sua história. Recordo-me também de que, tendo querido participar de um concurso de poesia teatral, não sei que adivinho mandou perguntar-me que recompensa estaria eu disposto a dar-lhe para me fazer sair vencedor. Eu lhe respondi que detestava e desprezava práticas tão abomináveis, que não deixaria imolar nem mesmo uma mosca pela minha vitória, ainda que a coroa fosse de ouro puro. Ele, de fato, se prontificava a matar animais como sacrifícios e julgava, evidentemente, com tais homenagens, invocar para mim o auxílio dos demônios. Mas não foi por amor à tua pureza, Deus da minha alma, que repudiei esse crime, pois não sabia amar-te, quem só conhecia os esplendores materiais. Uma alma que suspira por essas falsidades, acaso não comete adultério longe de ti, não se apoia em mentiras e apacenta ventos? Eu não queria que por mim se imolassem vítimas aos demônios, mas eu me imolava a eles pela superstição. De fato, o que significa apacentar ventos, se não apacentar os espíritos diabólicos, isto é, dar-lhes, com nossos erros, motivos para alegrias e zombarias. Então, Agostinho, ele vai participar de um concurso de retórica e algum adivinho, algum mago, não sei, oferece para fazer sacrifícios, né, a deuses, etc., sacrifícios de animais, para que Agostinho conseguisse alcançar o êxito. Então, ele sacrificaria os animais a algum demônio, né, um deus, alguma entidade, não sei, para que Agostinho conseguisse vencer o concurso teatral, e Agostinho pagaria ele de alguma maneira. E Agostinho disse que não fez isso de jeito nenhum, não por medo de Deus, não por, né, escrúpulos religiosos, mas simplesmente porque não queria que de alguma forma ele estivesse relacionado com os demônios. Mas agora ele vem dizer, né, do alto da sua conversão, que se por um lado ele negava a sua relação com demônios de forma direta, ou seja, sacrificando a eles, de forma indireta, pela vida que ele levava, distante de Deus e vivendo uma falsa religião, esses demônios eram também cultuados da mesma forma. Então, por um lado, ele disse não a demônio de forma consciente, mas inconscientemente ele seguia de mãos dadas, né, com o erro, né, com aquilo que afasta de Deus, né, que conduz aos mesmos demônios que ele tinha negado. E ele segue. Por isso, eu não cessava de consultar esses embusteiros, denominados astrólogos, que pareciam não sacrificar nem dirigir preces aos espíritos para adivinhar o futuro. Todas as práticas desse gênero são coerentemente rejeitadas e condenadas pela verdadeira piedade cristã. Já é importante ver isso, já naquela época, certo? Agostinho já deixava claro que toda consulta a astrólogos é condenado pela fé cristã. Então, toda consulta de horóscopo, de astros, tudo isso vai de encontro, né, contra, né, a lei de Deus. Mas Agostinho, ele gostava de buscar isso, né, quando ele ainda estava no caminho do erro. Se por um lado ele não sacrificava animais, ele consultava os adivinhos, né, os astrólogos, para tentar compreender o futuro. É importante dizer que nessa época, né, a astrologia e a astronomia eram coisas que se misturavam bastante, né? Então, o que a gente pode falar aqui de astrólogos, muitas vezes vão ser astrônomos. Naquela época as coisas não eram tão claras como a gente tem hoje, bem separada a astronomia como ciência, a astrologia, né, como algum tipo de religião, etc. E ele segue. É bom louvar-te, Senhor, e dizer-te: tem compaixão de mim, Senhor, cura-me, porque contra ti pequei.
Todavia, não convém abusar de tua misericórdia para tornar a pecar, e sim lembrar as palavras divinas. Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Mas esses impostores procuram destruir esse plano de salvação, dizendo: pecar é inevitável, e a causa vem do céu. É obra de Vênus, de Saturno ou de Marte. Evidentemente, querem com isso inocentar o homem, que é carne, sangue e orgulhosa podridão. A culpa recairia sobre o Criador e ordenador dos céus e dos astros. E quem é este, senão tu, nosso Deus? Suavidade e fonte da justiça, que retribuis a cada um de acordo com seu comportamento, e não desprezas um coração contrito e humilhado. Veja, é importante isso. Agostinho, ele consultava os astrólogos, tentando buscar explicações nos astros das realidades. E tinha uma coisa que consolava, de certa forma, Agostinho. Era essa teoria que muitos astrólogos de sua época tinham, que a maldade que ele fazia, que os pecados que ele cometia, não seriam culpa dele, mas seria culpa da influência dos astros. Então, ele pecava, ele era mau, ele caía aqui ou acolá, não por uso do seu livre-arbítrio, mas porque ele foi influenciado pela força de Júpiter, ou de Vênus, ou de Saturno. Então, era isso que os astrólogos diziam. E para Agostinho, de certa forma, isso era consolador, né? Porque, assim, como a gente viu, ele era infeliz, porque os prazeres da carne sempre deixavam, como ele disse lá atrás, um gosto de fel em sua alma. Então, ele não conseguia ser plenamente feliz nisso. Então, ele sabia que havia algo de errado naquilo. O fato de não ter 100% da responsabilidade era como que um alívio. Ou seja, eu não consigo fazer o bem que quero, como dizia São Paulo, mas o mal que não quero, não é por culpa minha, que é o que São Paulo reconhecia, mas é por culpa dos astros. É por influência, né, da astrologia, dos planetas. Então, era isso que os maniqueístas, de certa forma, queriam induzir, né, que Agostinho não tinha tanta culpa das suas falhas, mas que ele era vítima desse mundo mal, material, né, que seduz os homens às almas puras e que os levam a pecar. E Agostinho faz essa observação sutil, né? Indiretamente, é culpa de Deus, porque se Deus criou todas as coisas, ou deixou minimamente que isso acontecesse, se eu peco, não é culpa minha, totalmente. É culpa também das realidades criadas. Então, era indiretamente culpa de Deus. E Agostinho vem mostrar como isso era profundamente pecaminoso, né? Não reconhecer o seu pecado pessoal e indiretamente colocar na conta de Deus, das realidades criadas, a razão pelo seu pecado. É botar a culpa nos outros. Veja, eu pequei, mas eu não sou o culpado. Eu pequei porque alguém fez isso. Eu pequei porque fulano fez isso comigo e assim vai. Como se nosso livre-arbítrio fosse dependente de algum tipo de influência de outro. Não. Somos livres e o nosso pecado é sempre fruto de um sim dado, né? Um sim livremente dado. E Agostinho continua. Ora, vivia nesse tempo um homem sagaz, ótimo e famoso médico, substituindo o cônsul, mas não como médico, com suas próprias mãos, colocou sobre a minha cabeça insana a coroa pela qual eu lutara. Esse gênero de doença, só tu és o médico que o curas, tu que resistes aos soberbos e dás a graça aos humildes. Contudo, mesmo através desse ancião, não me abandonaste, nem deixaste de me curar a alma. À medida em que aumentava a nossa intimidade, eu me tornava mais assíduo e atento às conversas dele, destituídas de palavras rebuscadas, porém ao mesmo tempo agradáveis e profundas pela riqueza de pensamento. Quando ele soube, pelas minhas conversas, que eu me dedicava ao estudo dos livros de horóscopo, com paternal bondade me aconselhou a lançá-los fora e não despender em coisas vãs
o tempo e o trabalho necessário a coisas mais úteis. Contou-me que também ele fizera tais estudos e que na juventude chegara a pensar em fazer disso uma profissão. Se havia entendido Hipócrates, poderia também entender esses livros. No entanto, decidiu abandonar tais estudos para seguir a medicina, por tê-los achado completamente falsos e não querer, como homem honesto, ganhar o pão à custa de enganar pessoas. E acrescentou: mas tu tens a retórica que te oferece uma posição social e cultivas essas falsidades apenas por prazer e não por necessidade econômica. Com mais razão deves crer em que as estudou a fundo, com a intenção de fazer delas o seu único sustento. Perguntei-lhe então por qual motivo muitos presságios se realizavam. Respondeu-me, como pôde, que era pela força do acaso, presente por toda parte na natureza. Se alguém, explicava a ele, consultando por acaso qualquer poeta que canta e pensa uma coisa totalmente diversa, muitas vezes depara um verso extraordinariamente adequado à preocupação do momento. Assim, não é para admirar que, em virtude de alguma inspiração superior, venha a soar na alma humana, embora inconsciente do que lhe está acontecendo, alguma palavra que se harmonize, não por arte, mas por acaso, com a situação e os atos da pessoa que interroga. Esse aviso eu recebi desse homem, ou melhor, de ti, por intermédio desse homem, e me esboçaste na mente as linhas de um pensamento que eu deveria desenvolver mais tarde por conta própria. Mas, nesse momento, nem ele, nem o meu caríssimo Nebrílio, jovem muito bom e reto, que costumava rir de qualquer gênero de adivinhação, conseguiram persuadir-me a livrar-me disso, porque, mais do que eles, influenciava-me a autoridade daqueles autores. Também eu ainda não havia encontrado prova evidente, como desejava, que me mostrasse sem ambiguidades que as predições dos astrólogos consultados atingiam a verdade por acaso ou por sorte, e não pela arte da observação dos astros. Então veja, Agostinho ele encontra esse médico, né? E o médico tenta abrir os olhos de Agostinho para a falsidade da astrologia. Agostinho, de certa forma, gostava dessa conversa e se deixou questionar por aquele médico, mas embora o médico tenha plantado uma semente de verdade, né, plantado uma semente que ia brotar mais tarde e livrar Agostinho do erro, naquele momento ele ainda não conseguiu se livrar dos astrólogos, né, ou da autoridade que, de certa forma, ele via naqueles autores da astrologia. Mas a semente ficou, né? A semente que aquele velho homem colocou, de certa forma, vai brotar mais tarde. Então, Agostinho continua essa sua vivência no meio dos maniqueístas, essa sua consulta aos horóscopos, à astrologia, a sua relação com essa mulher, em uma relação agora estável. Ele deixa aquela vida promíscua de muitas mulheres e passa agora a ter uma vida com uma mulher só, mas num casamento ou numa relação que não estava abençoada pela igreja, então que ele reputa como incorreto, e tem com essa mulher um filho, como a gente vai ver, Adeodato. Então essa é a vida de Agostinho, um professor de retórica que vai ganhando fama, que continua enveredado na busca da verdade, na seita maniqueísta, gostando cada vez mais do estudo da astrologia, embora aberto aos questionamentos daqueles que vinham dizer, olha, talvez não seja isso, talvez você encontre, né, a verdade em outras coisas. Então a gente vai parar aqui. Eu paro aqui porque o próximo texto ele tem uma importância grande e vai marcar um dos momentos importantes da vida de Agostinho, vai mexer um pouco com a vida dele. Então que Santo Agostinho possa interceder por nós, para que a gente possa buscar a verdade. Buscar a verdade, como disse aquele bispo, no estudo, no amadurecimento pessoal, na doutrina da igreja, na vida dos santos, nas conversas com pessoas mais sábias, como esse médico. Se tem uma coisa que essa geração, que nós muitas vezes temos, nós
estamos muito na superficialidade das coisas. Então, especialmente agora com esse acesso fácil que a gente tem à informação via internet, a gente consegue ter notícias de muitas coisas. Vamos colocar isso dessa forma. Mas profundamente conhecemos muito poucas, se é que conhecemos algum. Então, saímos da superficialidade das coisas. Busquemos ler mais, nos aprofundar mais. E se você tem sede de Deus, veja, assim, é preciso se aproximar de Deus através da formação, do estudo, através da caridade, através da entrega e da doação da sua vida para aqueles que sofrem. Essa é a forma que se aproxima de Deus. Uma vida de oração, uma vida de estudo e uma vida de caridade. E se você quer levar a sério essa sua busca, você tem que levar a sério essas 3 realidades. Sem isso, vai continuar na superficialidade. Então, que Santo Agostinho nos ajude a buscar de verdade a verdade. E que Mônica interceda por nós, assim como incessantemente intercedeu por seu filho, para que também nós encontremos a verdade como o filho dela encontrou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.